Meu querido irmão, minha querida irmã, se você chegou até aqui nessa campanha de oração, existe algo muito importante que você precisa lembrar hoje. Deus não trouxe você até este momento por acaso. Talvez nos últimos dias você tenha colocado diante do Senhor as suas preocupações financeiras. Talvez você tenha apresentado a Ele as contas que parecem não parar de chegar. Talvez você tenha falado com Deus sobre as dívidas, sobre o medo de não conseguir pagar as contas. E talvez, em alguns momentos, o seu coração até tenha se perguntado: será que Deus está ouvindo? Mas hoje, neste 7º dia da nossa jornada de oração, eu quero lembrar você de algo poderoso que está na palavra de Deus. Em Joel 2, versículo 25, o Senhor diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Meu querido irmão, minha querida irmã, isso significa que Deus não apenas vê as perdas, Ele também é capaz de restaurar aquilo que parecia perdido. Ele é capaz de reconstruir aquilo que parecia quebrado. Ele é capaz de abrir caminhos onde antes existiam apenas portas fechadas. E hoje nós vamos apresentar diante do Senhor não apenas as nossas dificuldades financeiras, mas também a nossa fé de que Deus pode restaurar aquilo que parecia impossível. Respire fundo agora. Acalme o seu coração, porque este é um momento de entrega. Se você puder, feche os seus olhos por um instante e vamos falar com Deus. Pai amado, neste momento nós entramos na Tua presença mais uma vez. E antes de qualquer pedido, nós queremos reconhecer que o Senhor continua sendo Deus sobre todas as coisas. O Senhor é o Deus que sustenta. O Senhor é o Deus que abre portas. O Senhor é o Deus que cuida dos detalhes da nossa vida. Pai amado, ao longo desses dias nós colocamos diante de Ti muitas preocupações da nossa vida financeira. Falamos sobre as contas, falamos sobre o medo, falamos sobre as dívidas, falamos sobre a sensação de que tudo estava travado. Mas hoje nós nos colocamos diante do Senhor com um coração cheio de esperança, porque a Tua palavra nos lembra que o Senhor é especialista em restauração. Pai querido, existem pessoas orando comigo agora que passaram por perdas financeiras. Alguns tomaram decisões erradas no passado. Outros enfrentaram crises inesperadas. Outros viram oportunidades se fecharem. E há também aqueles que simplesmente sentem que, por mais que trabalhem, a vida financeira nunca consegue avançar. Mas neste momento, nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Pai amado, visita agora cada pessoa que está participando desta oração. Visita aqueles que estão cansados de lutar. Visita aqueles que estão preocupados com o amanhã. Visita aqueles que estão se sentindo pressionados pelas responsabilidades financeiras. Senhor, derrama paz sobre essas vidas, acalma a mente de quem está vivendo com pensamentos acelerados, fortalece o coração de quem estava quase perdendo a esperança. Pai amado, nós entregamos ao Senhor as contas, nós entregamos ao Senhor as dívidas, nós entregamos ao Senhor as nossas preocupações. Pai amado, nós continuamos diante da Tua presença com humildade e fé, porque sabemos que o Senhor conhece cada detalhe da nossa vida. O Senhor conhece aquilo que mostramos às pessoas, mas também conhece aquilo que carregamos em silêncio. Pai querido, há pessoas orando comigo agora que estão lutando há muito tempo na área financeira. Alguns se esforçam, trabalham, tentam organizar a vida, mas sentem que os resultados nunca aparecem. Outros carregam marcas de decisões do passado. Há também aqueles que passaram por perdas inesperadas, um negócio que não deu certo, uma oportunidade que se fechou, um momento difícil que mudou completamente a realidade financeira da família. Senhor, muitas vezes essas experiências deixam feridas no coração. A pessoa começa a sentir medo de tentar novamente. Começa a sentir insegurança diante do futuro. Começa até a pensar que nunca vai conseguir reconstruir aquilo que perdeu. Mas neste momento, nós lembramos da Tua palavra. Em Salmos 23:1 está escrito: O Senhor é o meu pastor,
e nada me faltará. Pai amado, nós cremos que o Senhor continua sendo o nosso pastor. E se o Senhor é o nosso pastor, nós não estamos abandonados. Se o Senhor é o nosso pastor, o nosso futuro não está nas mãos do acaso. Se o Senhor é o nosso pastor, a provisão não depende apenas das circunstâncias. Pai amado, visita agora a vida financeira de cada pessoa que está orando comigo. Traz direção onde existe confusão. Traz sabedoria onde existem decisões difíceis. Traz estratégias novas para lidar com aquilo que parecia impossível. Senhor, ensina-nos também a caminhar com responsabilidade. Ensina-nos a administrar melhor aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Ensina-nos a tomar decisões com sabedoria. Ensina-nos a construir uma vida financeira equilibrada. Pai querido, oramos também por aqueles que estão buscando oportunidades, por aqueles que estão esperando uma porta se abrir, por aqueles que estão aguardando uma resposta, por aqueles que estão lutando para sustentar suas famílias. Senhor, abre caminhos, abre portas que ninguém pode fechar. Coloca essas pessoas nos lugares certos, conecta com as oportunidades certas. Traz encontros que podem mudar histórias. Pai querido, oramos também pelos que têm negócios, empresas ou projetos. Dá direção nas decisões, livra de prejuízos, guia cada passo, traz crescimento de acordo com a tua vontade, porque sabemos que toda provisão verdadeira vem das tuas mãos. E enquanto permanecemos aqui na tua presença, continua renovando a esperança, continua restaurando a fé, continua preparando caminhos que ainda não conseguimos enxergar, porque nós vamos permanecer diante do Senhor. Pai amado, nós colocamos completamente a nossa vida financeira nas tuas mãos, porque reconhecemos que muitas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, tentamos carregar pesos que são grandes demais para os nossos ombros, tentamos encontrar soluções apenas com a nossa própria força, mas hoje nós escolhemos confiar em Ti. A Tua palavra diz, em Filipenses 4, versículo 19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Pai querido, nós cremos nessa promessa. Cremos que o Senhor vê cada esforço. Cremos que o Senhor conhece cada necessidade. Cremos que o Senhor continua sendo o Deus que sustenta os seus filhos. Pai amado, visita agora cada pessoa que participou desta campanha de oração, visita aqueles que estavam preocupados com as contas, visita aqueles que estavam sobrecarregados pelas dívidas, visita aqueles que estavam vivendo com medo do amanhã. Senhor, derrama paz sobre essas vidas, renova a esperança, fortalece a fé e traz direção para cada passo que precisa ser dado. Pai querido, se existem caminhos que precisam ser ajustados, mostra com clareza. Se existem decisões que precisam ser tomadas, dá sabedoria. Se existem oportunidades que precisam surgir, abre as portas certas. Pai amado, nós também declaramos que a nossa história não termina na dificuldade, a nossa história não termina na escassez, a nossa história não termina nas perdas, porque o Senhor continua sendo Deus de restauração, o Senhor continua sendo Deus de provisão, o Senhor continua sendo Deus de recomeços. E hoje nós entregamos ao Senhor as contas, as dívidas, as preocupações, os medos, e toda a pressão que estava sobre o nosso coração. Recebe, Senhor, toma o controle da nossa vida financeira. Ensina-nos a caminhar com sabedoria, ensina-nos a administrar melhor aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos e nos conduz para um novo tempo. Pai amado, nós encerramos esta campanha confiando que o Senhor está trabalhando, mesmo quando não vemos, mesmo quando ainda estamos esperando, nós cremos que o Senhor está preparando coisas novas. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você esteve conosco nesses 7 dias de oração pela restauração financeira, deixe seu amém aqui nos comentários. Eu estarei orando por cada pessoa que comentar. E amanhã, às 19 horas, nós vamos começar uma nova campanha de oração aqui no canal.
Serão 7 dias de oração para Deus abrir portas. Se você sente que a sua vida precisa de novas oportunidades, novas direções e portas que somente Deus pode abrir, eu convido você para estar conosco. Convide alguém para orar com você. E que Deus te abençoe e te guarde.